Cuidar da vida e da esperança, cuidar da natureza, do adulto e da criança, cuidar da vida, da saúde e da família. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer aqui as autoridades presentes nessa mesa. Alguns são velhos amigos, como o Neymar. Tá, tem que falar mais alto. E quero agradecer especialmente as palavras generosas do amigo de muitos anos, o deputado Durval Ângelo, que ele se fez uma referência para além de Minas Gerais, uma referência de alguém profundamente comprometido com os direitos humanos, arriscando a própria vida, mas sempre fiel a essa bandeira da dignidade de cada ser humano, por o mínimo que seja. Eu acho que o contexto de hoje nos obriga a voltar sempre de novo a esse tema dos direitos humanos, porque vivemos num momento atormentado da realidade nacional, mas não só, é da realidade mundial também, onde sistematicamente se ofendem direitos não só de pessoas humanas, mas direitos de países inteiros. Como, por exemplo, a Grécia, que é vítima da fúria econômica da Alemanha, cuja ministra Merkel diz: não basta castigar a Grécia, temos que humilhar a Grécia. Isso não se diz de nenhum povo, de nenhuma nação. Isso é uma linguagem nazista, não é uma linguagem civilizada. E mesmo no nosso país há uma onda de pessimismo, de raiva, de ressentimento, e por que não dizer também de ódio? Há uma onda de ódio. Eu quero lembrar aqui as palavras do ex-ministro Bresser Pereira, do PSDB, que em janeiro desse ano, numa entrevista longa na Folha de São Paulo, diz: nos meus 80 anos de vida, nunca vi nesse país tanto ressentimento, tanta raiva, e digo mais, tanto ódio, de ricos quanto a pobres. E isso tem sua causa porque aqueles do andar de baixo começaram a subir, a ascender, e ocupar espaços que antes nunca ocupavam. E há pessoas que se sentem temerosas da presença desses milhões que eram invisíveis antes. Estavam aí, no seu sofrimento, no seu trabalho, na sua marginalidade, mas eram feitos invisíveis. De repente, eles se tornam visíveis. Eles viajam de avião, eles compram sua casinha, eles se beneficiam de serviços sociais, se tornam cidadãos. Então, isso é um fato novo, de magnitude histórica no nosso país. E essa realidade fez revelar também que há no nosso país aquilo que nós não imaginávamos, que há fundamentalismo, que há preconceitos e que há conflitos e tensões de classes. Isso é uma realidade que nós temos que enfrentar com objetividade para podermos superá-la de uma maneira civilizada, agarrando-nos àqueles valores fundamentais que estão na base de todo um Estado de direito democrático. Então, hoje nós enfrentamos a violência, a guerra, as tensões mundiais com a linguagem da dignidade humana, dos direitos universais e da cultura da paz. Tudo isso implica um sentido de convivência, de tolerância
e de capacidade de diálogo com as mais diferentes expressões humanas, sociais e culturais. E essa está sendo a grande dificuldade no mundo, mas também no nosso país. Olhando a história dos direitos humanos, nós nos damos conta que é sempre a história dos fracos contra os fortes. E os fracos não têm arma nenhuma para apresentar, senão seu próprio corpo, sua própria dignidade, para impor limites ao poder dos poderosos. A história dos direitos humanos também tem mostrado que é sempre uma história da defesa da vida, o valor supremo que nós temos, valor que o universo criou depois de bilhões de anos de trabalho e que é o supremo dom de Deus. Mas a vida implica os meios da vida, implica o alimento, implica o trabalho, implica a saúde. Todas aquelas pré-condições sem as quais a vida não existe. Então, a luta pelos direitos humanos é sempre uma luta pela vida e pelos meios da vida. Ocorre que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que liga todos os países, e ninguém se inscreve na ONU sem antes subscrever a observância dessa Carta dos Direitos Humanos. Ela tem o mérito de dizer todos têm direitos, mas tem um defeito de pensar fundamentalmente que só os homens têm direitos. Então as mulheres têm que lutar para ganhar seus direitos, os afrodescendentes tiveram que lutar para serem reconhecidos como nos seus direitos, os indígenas, é uma luta histórica para serem reconhecidos, e hoje a luta também histórica para reconhecer os direitos da natureza e os direitos da casa comum, como fala o Papa Francisco, os direitos da Mãe Terra. Então, é sempre uma luta a ser conquistada praticamente dia a dia, porque eles nunca estão garantidos. A Declaração da ONU dos Direitos Humanos faz a bela declaração, mas não diz quem é o encarregado para cuidar da vigilância e de fazer valer esses direitos. Não diz. Como nós vivemos num Estado neoliberal, vamos dizer a palavra, num Estado classista, e que ocupa o poder, e a partir daí privilegia certos grupos e marginaliza outros. Então, a luta pelos direitos humanos a partir do Estado é sempre uma luta contra as desigualdades. E isso fere fundamentalmente a ideia da democracia, porque a democracia implica fundamentalmente dois valores básicos, que todos são iguais perante a lei. Por esse princípio, nós brasileiros, Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, a nossa democracia se mostra, tomando como referência a igualdade, uma democracia de baixa intensidade. Em alguns momentos parece mais uma farsa do que uma realidade. Nós temos que reconhecer isso. Então, a democracia que tem que ser construída. Primeiro, no sentido que Bobbio, esse grande pensador italiano, talvez o que melhor no século XX, pensou a democracia. Democracia com valor universal, onde pessoas se encontram, todas têm direito de serem consideradas iguais, todas têm direito de usar a palavra, todos têm direito de se aceitarem mutuamente. E isso faz com que os direitos sejam um bem universal.
Ou então tomando um outro que ama muito o Brasil, que é Boaventura de Souza Santos, que é também um dos grandes pensadores da democracia hoje, que pensa na democracia sem fim. Democracia que é vivida na família, isto é, pai, mãe, filhos que dialogam, convivem, que é vivida na comunidade, que é vivida no sindicato, que é vivida lá onde se encontram pessoas, nas escolas, até chegar ao próprio Estado. Democracia sem fim significa que ela tem que ser construída cada dia como um valor universal e nunca se encerra essa tarefa de construir permanentemente a democracia. Porque permanentemente encontramos dificuldades em reconhecer o outro na sua alteridade e no seu direito. Então, esse primeiro valor básico da democracia, que é a igualdade de todos diante da lei, ele é violado sistematicamente no nosso país. Quando falamos em desigualdade, isso é um termo descritivo. Em termos ético-políticos, significa injustiça, injustiça social. E quando pensamos em termos religiosos, teológicos, isso é um pecado que atinge o próprio Deus e o ser humano. Portanto, algo que não deve ser, que fere os filhos e filhas de Deus. Então, essa igualdade de todos diante da lei, diante do pacto que fazemos, o contrato social, que se cristaliza numa Constituição, ele é ainda um ideal a ser realizado e sempre de novo tem que ser repetido. Então, essa igualdade é básica, sem a qual a democracia não se sustenta. A segunda pilastra que sustenta a democracia é o respeito incondicional, veja, incondicional, aos direitos humanos, que não depende da conta que a pessoa que tem no banco, que não depende de sua extração de classe, que não depende da sua etnia, se é afro-brasileiro, se é indígena, se é nordestino, não importa, é uma pessoa humana. E essa pessoa humana tem que ser respeitada, tem que ter a sua dignidade. E os direitos que essa pessoa tem, que são inalienáveis, não podem ser comprados nem vendidos. Eles são inerentes à pessoa humana, pelo fato de ser pessoa humana. Na tradição filosófica que vem de Kant e que entrou na consciência coletiva da democracia, considerar cada pessoa humana um fim em si mesmo, e nunca um meio, um objeto para qualquer outra coisa. Então, diante da pessoa humana, todo o poder é freado. Diante da pessoa humana, o poder encontra o seu limite. E tem que parar diante da pessoa humana, porque ela é uma última instância. E ela se refere a algo transcendente, se refere, em termos religiosos, se refere a Deus. E essa dignidade é o reflexo da dimensão divina, da dimensão sagrada de cada ser humano. Por isso já os pagãos, os romanos, diziam res sacra homo. O ser humano é uma realidade sagrada. Quando se diz sagrada, ela é intocável. Não posso tocá-la, não posso obrigá-la, não posso submetê-la, tem que respeitá-la. Então, se esses são os valores básicos da democracia, então vemos quanto temos que lutar ainda para consolidar a democracia que foi instaurada, foi montada no nosso país, que de certa maneira funciona, mas é frágil e tem que ser continuamente construída como valor de forma ilimitada, dia a dia, e levando uma luta como há anos o deputado Durval Ângelo leva a luta pelos direitos dos mais fracos, dos mais vulneráveis, daqueles que são vítimas da violência, correndo pessoalmente risco
Muitas vezes ele apareceu lá em casa, digo, mas você não se libertou ainda da guarda que o acompanha, mesmo lá no Rio de Janeiro? Não, porque aqueles que querem matá-lo o perseguem até em Petrópolis, até no Rio de Janeiro. E ele, com uma soberania que parece aquela do Papa Francisco, que também é ameaçado pela máfia, e diz, eu não quis ser Papa. Se Deus quis que fosse Papa, Ele tem que me proteger. E se me matarem, não tem problema. É sinal que Deus me chamou e eu vou contente ao encontro dele. Eu acho que essa mentalidade tem mais ou menos o Durval, que com toda tranquilidade não se importa da guarda pessoal, que às 5 horas da manhã faz a sua caminhada infalível, de gordo que era, tem a finura de ter hoje, mas que mostra um espírito que está dentro, que acredita que quem se empenha por algo tão sagrado que é defender o ser humano e os seus direitos, ele tem, de certa maneira, o corpo fechado pelos bons espíritos que atuam neste universo, e por Deus mesmo. Então, hoje a luta dos direitos humanos, na medida que cresce o sentido da nossa dignidade, mais se expande também a qualificação desses direitos. Eles começaram com os direitos pessoais, foi uma grande conquista. Depois passamos aos direitos sociais, outra grande conquista da luta operária. Passamos aos direitos dos povos, a partir dos anos 50, a povos cujos direitos não são reconhecidos ainda, como o povo palestino, como os curdos. E aqui no nosso país, os nossos indígenas não são reconhecidos como povos. E para eles se reconhecer como povos é reconhecer o corpo social deles, que é as suas terras, as suas matas, as suas florestas, sem as quais eles não existem, não têm identidade. Enquanto não demarcarmos as terras dos indígenas, defendermos os seus territórios, nós estamos violando os direitos de um povo. Porque para ele, povo é toda essa realidade onde a natureza é viva, carregada de valores e respeito, que ele, ao penetrar numa selva, pede licença, que a derrubar uma árvore ele faz um rito de desculpa, porque diz, vou ter que cortá-la para fazer uma porta, para fazer um remo, para fazer um barco, e planta outra 3, 4 portas. Nós não. Nós entramos com a motosserra, em poucas horas derrubamos centenas de árvores que demoraram 30, 40, 50 anos para crescer. E nós os derrubamos em 2 minutos. Então, o tempo tecnológico, 2 minutos, vai de encontro ao tempo biológico de 30, 40 anos, da dignidade da vida dessas plantas, de animais. E dos direitos dos povos, nós estamos chegando hoje aos direitos da natureza, aos direitos da Mãe Terra, que é uma das partes mais importantes da nova encíclica do Papa, que é um verdadeiro monumento à ecologia. Não a ecologia meramente ambiental, que tem o seu valor, mas que é reducionista, porque só vê a relação do ser humano para com a natureza. Mas não vê o inverso, a relação que a natureza tem para conosco, porque ela nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver. É o pacto natural. E nós devolvemos com agressividade, com a devastação dos ecossistemas, com a poluição dos solos, das águas, devolvemos aquilo que ela gratuitamente nos dá, devolvemos com violência. Então nós temos que refazer, assim como temos o pacto social, o contrato social, que fazemos entre nós humanos e fundamos a sociedade humana, temos que refazer o contrato natural, respeitar a terra, respeitar a natureza. Por que respeitá-la? Porque cada ser que existe nesse planeta, sobre essa terra, tem um valor intrínseco, por si mesmo,
independente do uso que nós fazemos pelo ser humano. Todos os seres são muito mais ancestrais que todos nós. Quando a Terra estava toda pronta em 99,98% da sua realidade, é que nós humanos, homens e mulheres, aparecemos no cenário da história. Então a Terra não precisou de nós para criar a sua imensa biodiversidade, suas florestas, seus animais, seus peixes, suas aves, não precisou de nós. E se nós aparecemos com um encargo ético de sermos aqueles cuidadores, guardadores, guardiães dessa herança sagrada que o universo nos entregou e que Deus nos confiou. Então, os direitos da natureza é reconhecer que ela merece estar aí. Tudo que existe, tudo que vive, merece existir, merece viver, porque vale por si mesma. Tem uma mensagem a nos transmitir e cabe a nós captar essa mensagem e aí defender essa realidade. Que seria de Belo Horizonte se não tivesse um ar respirável, se não tivesse seus parques verdes, se não tivesse suas águas? Não seria uma cidade humana. Então, todas essas realidades formam parte de uma democracia sociocósmica, não uma democracia antropocêntrica, centrada só nos seres humanos, como se nós morássemos nas nuvens, não pisássemos o solo, não bebêssemos água, não respirássemos o ar. Tudo isso faz parte do ser humano. Então a natureza não está lá, a natureza está aqui. E nós temos que respeitá-la e incluí-la dentro do nosso conceito mais ampliado de democracia. Para mim foi um dos momentos mais importantes da minha vida, no dia 22 de abril de 2009, numa famosa sessão da ONU, quando se devia discutir e votar se o dia 22 de abril era o dia da Terra ou o dia da Mãe Terra. Havia um projeto que circulava já há mais de 20 anos, daqueles países que têm população indígena, especialmente os andinos, mas também os da Sibéria, os do sudeste da Ásia. Quase todos os países têm os seus pequenos grupos de população originária, que queriam que se reconhecesse a Terra como Mãe Terra. E sempre o projeto era rejeitado como algo mitológico, coisa de indígenas, coisa passada, que a razão analítica moderna não pode tolerar. Mas quando se deram conta que a Terra não é simplesmente algo morto, mas que a Terra é algo vivo, que é a linguagem que os astronautas nos transmitiram como legado, dizendo que das naves espaciais, vendo a Terra, não há diferença entre Terra e humanidade, forma uma grande unidade. E que nós somos aquela porção da Terra que pensa, que sente, que ama, por isso somos Terra. E homem vem de humus. E essa realidade foi entrando lentamente na consciência, especialmente quando apareceram os grandes eventos extremos, os grandes tufões, os tsunamis, a ativação de todos os vulcões. Aí se deram conta, a Terra é algo vivo. E essa discussão foi retomada e se fez várias sessões, até uma última, para votar se vamos considerar a Terra como mãe ou não. Então foi convocado para fazer o discurso político um representante dos povos da Mãe Terra. Falou o presidente Evo Morales, da Bolívia. E foi um dos discursos mais emocionantes que eu escutei na minha vida. Porque ele se apresenta dizendo: eu, representante dos povos humildes da terra, venho aqui de joelhos. Estavam aí os 192 representantes dos povos. Venho de joelhos pedir que não ofendam mais,
que não machuquem mais, que não maltratem mais a nossa Mãe Terra, porque ela está sangrando, ela quase não consegue respirar, ela quase não consegue se alimentar, porque o seu sangue, que são as águas, são envenenados. Os alimentos, que são os nutrientes do solo, são todos contaminados com agrotóxicos. O ar que respiramos está envenenado. Tudo está contaminado. Eu vos suplico, salvem essa Mãe Terra. O século XX, dizia Morales, foi o século dos direitos humanos, sociais, individuais e sociais. O século XXI será o século dos direitos da natureza e dos direitos da Mãe Terra. E ele faz o elenco dos direitos da Mãe Terra, que eu não quero repetir aqui. Depois coube a mim, eu não sei como chegaram a mim, mas de toda maneira pediram a mim que fizesse o discurso mais científico, mais ético, sobre as razões de chamar a Terra como Mãe Terra, que vem da mais alta tradição de todos os povos, que a chamaram a Magna Mater, Gaia, Pachamama, 1000 nomes que deram. Eu fiz toda a minha argumentação da tradição, da ciência, da teoria Gaia, das novas visões da cosmologia. Mas o único argumento que parece que convenceu o auditório quando eu disse que terra como solo nós podemos cavar, nós podemos comprar, podemos vender, podemos fazer o que queremos. Agora, mãe, a gente não maltrata, a gente cuida, a gente venera, a gente respeita, pois essa atitude devemos dar à terra que é a nossa mãe. Aí todos aplaudiram. E veio a votação e por unanimidade, o dia 22 de abril será o dia da Mãe Terra. E eu desafiei aí o secretário da ONU, o Ban Ki-moon, porque na grande assembleia tem uma cúpula vazia lá em cima. Eu disse a ele, senhor secretário, o senhor coloque nesse vazio um desses globos terrestres belíssimos que nós vemos pelos meios de comunicação, coloque lá. E quando vocês estiverem perplexos, cheios de problemas, e não souberem encontrar uma solução, invoque a Mãe Terra, que ela inspirará as melhores soluções. Ele prometeu, porque estão reformando a ONU, os quadros de Portinari já voltaram ao Brasil, que enfeitam a entrada da ONU. Um dia desses eu volto lá para saber se ele colocou ou não colocou o globo terrestre lá em cima. O que eu quero dizer com isso? Que é um avanço na consciência da humanidade, no sentido da dignidade de todas as coisas, especialmente a dignidade daquilo que o Papa chama na sua encíclica a nossa casa comum. Que não é uma casa vazia, não é uma casa em ruínas, mas é uma casa habitada por nós e por toda a comunidade de vida que forma o universo dos organismos vivos. E nós sabemos que da vida visível só 5% é visível, que são vocês, são as plantas, são os peixes, são os animais. 95% é vida invisível, feita por esses trabalhadores anônimos, que são as bactérias, os fungos, os vírus que estão dentro da terra. Se vocês tomam um punhadinho de chão, como diz o grande biólogo Edward Wilson, esse que criou a palavra biodiversidade, ele que diz no livro dele, O Futuro da Vida, se colocar um punhadinho de solo debaixo do microscópio quântico, vocês descobrem 10 bilhões de micro-organismos de 100 espécies diferentes. Imaginem a Terra inteira. Por isso que ela produz tudo que produz. Produz flores, produz frutos, produz todo tipo de árvores. Dá a fertilidade dos solos, a fecundação dos animais, toda essa imensa diversidade de vida vem da fecundidade da Mãe Terra. Como não tratá-la bem?
E nós estamos agredindo de uma forma perigosa a Terra. O último relatório da ONU, que dá os 15 itens fundamentais sem os quais a vida não consegue se reproduzir, como que é a água, os solos, os nutrientes, as fibras, são 15 itens. Desses 15 itens, 12 estão em alto grau de degeneração. E o relatório termina: onde vamos parar? Então, são as condições que permitem a manutenção e a reprodução da vida. E nós estamos destruindo isso, de forma sistemática. A tal ponto que a ciência, os cientistas criaram um nome para o nosso tempo, uma nova era geológica, chamada Antropoceno. Até agora, quem ameaçava a Terra eram os meteoros rasantes que vinham e caíam, como há milhões de anos atrás, um grande meteoro que caiu na América Central, no Caribe, e matou os dinossauros que tinham vivido aqui por 133 milhões de anos sobre a Terra. Nós estamos aqui há 7, 9 milhões de anos. Ele estava há mais de 100 milhões de anos. Mas a queda desse meteoro de 10 quilômetros de extensão produziu um tsunami de tal gravidade, com ondas de 50 metros, com pó, com venenos, com gases, que mataram praticamente grande parte da vida e quase num abrir e fechar de olhos exterminaram os dinossauros. E a Terra precisou mais de 1 milhão de anos para refazer a sua biodiversidade. Nós não queremos percorrer esse caminho já feito pelos dinossauros. Nós queremos sobreviver. Então, a sobrevivência depende de uma decisão política dos seres humanos. Carl Sagan, esse grande cientista cosmólogo que ajudou os americanos a chegar à Lua e voltar, deixou no seu testamento, antes de morrer, uns 4, 5 anos atrás, onde ele dizia que até agora as forças diretivas do universo e da Terra estão garantindo a continuidade do planeta Terra. Ocorre que essas forças não são suficientes. Nós temos que ter uma decisão política de querer viver. Caso contrário, a Terra poderá seguir adiante, coberta de cadáveres, mas sem nós. Então, cabe a nós decidirmos que nós queremos viver. Por isso que a encíclica do Papa não é dirigida aos cristãos, é dirigida à humanidade, é dirigida a cada uma das pessoas da humanidade, para que cuidem da casa comum, que é o subtítulo da sua encíclica. Bendito sejas, meu Senhor, que é o hino de São Francisco, a todas as criaturas, cuidando da casa comum. E disse: se nós não cuidarmos da casa comum, podemos ir ao encontro de um caminho sem retorno, com uma grave crise ecológico-social. Então temos que defender os direitos da Terra. Nós não existimos sem a Terra. A Terra pode existir sem nós. Nós não podemos existir sem a Terra. Então temos que tratá-la assim como mãe. Temos que defender seus direitos. E defender a Terra significa cuidar dos ecossistemas, cuidar das águas, cuidar dos solos, cuidar dos climas, cuidar da grande vegetação úmida, das florestas, que garantem o equilíbrio das chuvas, preservar a biodiversidade. Tudo isso é cuidar da casa comum, para que não se transforme num conceito etéreo, meramente poético, não concretamente. E, no fundo, cuidar de nós mesmos, moderar nossa voracidade. Nós temos que produzir, e produzir sim para atender às demandas humanas. Mas não podemos produzir na forma como até agora produzíamos, devastando ecossistemas, e onde chegava o modo de produção que busca a acumulação e não a promoção da vida, traz sempre duas grandes injustiças.
a injustiça social e a injustiça ecológica. Onde chega esse sistema, produz pequeno grupo de ricos, uma massa imensa de pobres. E onde chega, agride de tal maneira os bens e serviços da natureza. Não gosto desse nome recursos, é muito materialista. Os indígenas falam as bondades da natureza. Onde chega, destrói os ecossistemas, desequilibra esse frágil equilíbrio da terra e produz uma injustiça ecológica. Então, essas duas injustiças. E o Papa une isso dizendo que devemos ouvir o grito da terra com o grito dos pobres. E se não unirmos esses dois gritos, a nossa ecologia não será uma ecologia integral. E fico feliz porque ele repete isso 2 vezes, que é o título do meu principal livro sobre ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. Então, ao pensar os direitos humanos, devemos pensar o ser humano distendido dentro dessa vasta realidade que é a natureza, que é a terra, sem a qual nós não vivemos. Temos que incluir tudo isso dentro daquilo que chamamos direitos. Direitos da vida, direitos humanos, e o ser humano não é isolado da natureza, nem está a cavalo da natureza, ele está junto da natureza. Então temos que produzir sim para atender às demandas humanas, mas respeitando os ciclos da natureza, permitindo que a natureza descanse, a terra descanse e possa refazer os seus nutrientes. E elaborar um estilo de vida que se orienta pela sobriedade compartida. Podemos ser mais com menos. A Terra pode alimentar 10 bilhões de pessoas, mas como está agora, não. Porque uma criança norte-americana come o equivalente a 32 crianças africanas. Uma criança europeia se alimenta o equivalente a 20 pessoas da África. Então é uma profunda desigualdade. Então que todos tenhamos o suficiente e o decente para viver, mas não só nós, porque a terra não criou apenas a nós. Não somente nós precisamos da biosfera, também os animais, as plantas, todos os seres foram criados pela terra. São nossos irmãos e irmãs. E o Papa diz de uma forma tão poética na sua encíclica: nós todos estamos interligados uns com os outros, somos irmãos como seres humanos, mas somos irmãos também do irmão Sol, da irmã Lua, do irmão Rio e da irmã Terra. Formamos a grande fraternidade universal. Então, essa realidade nós temos que incorporá-la como um elemento novo da consciência coletiva. Temos que nos reinventar como seres humanos que habitam de forma diferente o planeta Terra, para que ela não seja uma tapera abandonada, porque nada mais triste do que uma casa abandonada que se enche de baratas, se enche, que vai se degradando e se torna inabitável. Nós não queremos que a nossa casa comum se transforme numa realidade assim degradada. Então depende de nós. Depende do sentido dos direitos de salvaguardar a vida da terra, que é salvaguardar a nossa vida, a vida da natureza. Então, como vem, já dilatamos muito mais o conceito de direitos humanos, que recobrem toda essa realidade, porque o ser humano é um nó de relações que se relaciona com todas essas realidades e ele não existe sem essas realidades. Eu me recordo, e quero ir terminando, numa das conferências que esse grande economista, Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, deu lá no contexto da ONU, que eu estava presente, dizendo qual é o legado da crise de 2008. Ele concluía:
O legado seguramente será uma grande discussão do tipo de civilização e de terra que nós vamos querer. Então, uma terra que possa acolher a todos os seres humanos e todos os demais seres vivos. Que todos possam ser incluídos, porque nós não podemos viver sem respirar, sem pisar o solo, sem nos alimentar, sem entreter essas relações com essa realidade toda, nós não seríamos humanos. Então, diz ele, seguramente o grande legado dessa crise que é planetária será uma redefinição da forma como o ser humano quer habitar esse planeta. Ou ele reinventa uma outra forma, ou ele caminha ao encontro do pior. O encontro, possivelmente, de um caminho sem retorno. Então, esse desafio eu deixo aqui para nós refletirmos, aprofundarmos. Não basta conhecer, temos que tomar consciência e, a partir da consciência, inaugurar novos hábitos, porque são os hábitos e não as ideias que modificam a vida. Hábitos de muito mais simplicidade, de muito mais solidariedade, a consciência que podemos ser mais com menos e que estamos cercados não de inimigos, mas de uma imensa fraternidade terrenal, cósmica, onde juntos participamos dessa aventura que Deus nos permite percorrer junto com todos esses seres, cobertos pelo arco-íris dos direitos humanos, que fundamentalmente são os direitos de Deus, porque são os direitos da vida. Eu creio que todos esses conceitos são conceitos que devem se traduzir em práticas novas, e como diz o Papa, a realidade é mais importante que as teorias e os conceitos. Então nós queremos realidades novas, uma realidade social que vive os direitos humanos continuamente e de forma diuturna, cria uma democracia cotidiana que é vivida dia a dia em todos os âmbitos. Esse é um desafio histórico para a humanidade e para o nosso país, e se nós o cumprirmos, herdaremos aos nossos filhos uma terra mais habitável e seremos singelamente felizes nessa pequena casa comum em que todos juntos nós vivemos. Muito obrigado. Cuidar da vida e da esperança, cuidar